mostrei, um momento propício eu vou tornar público, tem aqui as imagens dos integrantes do Comando Vermelho armados, aguardando a chegada do ministro. Bom, eu vou então agora passar o relatório. A gente fala sobre crime organizado, que já o Estado já não tem mais o controle. Não tem como a gente não falar sobre a ida do ministro da Justiça na Maré. Como eu tenho 30 anos de experiência e tem muitos ex-alunos aí pelo Brasil, mundo afora, eu fiz contato com alguns que trabalham na área de inteligência do Rio de Janeiro para saber como é que é esse cenário de um ministro da Justiça, também pela força da liturgia do cargo, ele entrar naquela região. Bom, o que me passaram é que aquela rua, a rua a qual ele entrou, é a rua mais armada do Brasil. A cada 30 metros tem um integrante de uma facção armado. A ONG a qual o ministro teve a reunião, ela foi, a presidência, a diretoria foi escolhida pelo Índio, apelidado pelo Índio, que até hoje não conseguiram prendê-lo. E lá na Maré são 4 facções brigando pelo espaço. Vê um ministro da Justiça indo para uma região altamente perigosa, de alto risco, que o BOPE, quando vai de caveirão, vai de veículo blindado, sem ao menos convidar o governador do estado, sem ao menos convidar o secretário de segurança, sem ao menos ele nem ser carioca, para estar lá até agradecendo possíveis eleitores dele, enfim. E ele se deslocar de Brasília para essa região. Eu recebi aqui também um material que mostra os membros da facção, que muita gente ainda não percebeu, mas quando os veículos nem aparecem, já tem um membro do Comando Vermelho filmando. Ele não tem como prever o futuro, ele foi avisado que estaria chegando. Mas não só um membro, porque aparece no reflexo do carro. Existem outros que estão em outras posições, armados, com armamento ilegal. O armamento ilegal, a qual o próprio ministro, quando foi feita uma pergunta para ele sobre a questão dos registros, quando perguntaram para ele, e das armas ilegais? Não compete a mim. Bom, para mim está claro, até porque esse relatório que eu acabei de receber, de que o ministro da Justiça prevaricou, porque ele esteve numa região onde estava todo mundo armado e nada fez. Seria, comparando com o que aconteceu com o general Pazuello, quando era ministro da Saúde, que foi durante a Covid-19 massacrado, porque ele foi a Manaus e até então não tinha conhecimento da falta de oxigênio em Manaus. Mas ele foi massacrado de ter ido lá e não ter feito nada referente a isso. O mesmo eu atribuo ao ministro da Justiça. Então, é explicar o inexplicável. Eu que trabalho com isso há mais de 30 anos, eu jamais iria para um local desse se não tivesse todo o aparato de segurança, como senador, que dirá como ministro da Justiça. Então, quando falaram aqui que o Estado perdeu para o crime organizado, perdeu e o ministro da Justiça foi lá e carimbou e validou. Então, ele, até pela função dele, não deveria estar lá. Se quer ter encontro com essa ONG, que trouxesse essa ONG para Brasília. Agora, porque isso é algo, para quem está no Brasil lidando com isso, é algo fora, atípico da normalidade. Tanto é que o alto comando, não vou citar nomes, que conduz a questão de inteligência do Rio de Janeiro, me disse, senador, nunca na história do Rio de Janeiro isso aconteceu. Foi a primeira vez. Então, isso eu tenho um requerimento aqui também, que espero que seja aprovado, para convocar o ministro, que eu quero questioná-lo, até porque, como fortalecendo o que eu disse, a ONG a qual ele disse que foi para ter a reunião, tal da Rede da Maré, essa ONG, quem preside e quem faz a diretoria foi validado pelo chefe do Comando Vermelho, denominado Índio. Então, não é uma ONG totalmente à parte,
do crime organizado? Negativo. E lá, como são 4 grupos paramilitares, milícias, o comando da capital, PCC, CV, TCP, brigam entre eles e ficou, até então, marcado para cada passarela, cabe a um comando, a um crime organizado. E aqui, no relatório, como eu mostrei, no momento propício eu vou tornar público, tem aqui as imagens dos integrantes do Comando Vermelho armados, aguardando a chegada do ministro. Bom, eu vou então agora passar ao relatório, que muito me orgulha e me honra, porque foi um projeto apresentado pelo nosso digníssimo Major Olímpio, que, como o senhor mesmo falou, presidente, brigou muito por essa comissão. Eu fui testemunha. A gente brigava muito, mas eu dizia para ele que... Ele até dizia para mim, não, quando for montada a comissão, ela vai ter que ter o crédito do nosso trabalho. Eu falei, negativo, do teu trabalho, porque ele foi o primeiro a dar o start. E nesse projeto tem uma parte que eu queria até ler antes de tudo. Porque está dizendo aqui o seguinte: cumpra registrar, por fim, o caráter simbólico dessa proposição, apresentada pelo senador Major Olímpio, que nos deixou em 18 de março de 2021, vítima dessa pandemia, que ele combateu ativamente, mesmo de forma póstuma. Fato que reforça a importância do apoio dos senhores e senhoras senadores e senadoras na aprovação desse projeto de lei. Então eu vou passar direto para análise, se assim o presidente permitir. Vamos lá. Compete a essa comissão opinar sobre as proposições pertinentes a políticas de valorização, capacitação e proteção das forças de segurança, nos termos do artigo 104, F, inciso 1, a linha J, do Regimento Interno do Senado Federal, dispositivo que abrange a matéria em análise. Preliminarmente, a análise do mérito do projeto. É importante tecermos algumas considerações de caráter jurídico, a fim de promover um detalhamento da matéria. Conforme a decisão do artigo 144 da Constituição Federal, a segurança pública é um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio da atuação da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Ferroviária Federal, das Polícias Civis, das Polícias Militares, do Corpo de Bombeiros Militares e das Polícias Penais Federais, Estaduais e Distritais. O mesmo artigo 144 da Constituição Federal, em seus parágrafos 8 e 10, faz referência aos guardas municipais e aos agentes de trânsito, os quais, a despeito da controvérsia jurídica sobre a sua qualificação como agentes de segurança pública em sentido estrito, são indispensáveis para o atingimento do objetivo constante no caput daquele artigo e, por consequente, são parte integrante do sistema de segurança pública delineado constitucionalmente. A seu turno, os agentes socioeducativos são profissionais que atuam no âmbito do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASS, responsável pela execução das medidas destinadas a adolescentes que pratiquem ato infracional, nos termos da Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, e a despeito de não constarem no conjunto de carreiras arroladas no artigo 144 da Constituição Federal. Também exerce funções essenciais para o atingimento dos objetivos alencados no caput desse artigo, o que é reforçado pelo fato do Constituinte os ter equiparado aos agentes penitenciários para fins de instituições de regime especial de aposentadoria, nos termos do artigo 40, parágrafo 4b da Constituição Federal. Quanto às Forças Armadas, dispõe o artigo 142 da Constituição Federal ser instituições destinadas à defesa da pátria,
a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer desses, da lei e da ordem, às quais também compete a execução de ações de defesa civil, patrulhamento, revista de pessoas, de veículos terrestres, de embarcações e de aeronaves, entre outras atribuições atinentes à segurança pública constante nos artigos 16 a 18 da Lei Complementar número 97, de 9 de junho de 1999. Ademais disso, cumpre sublinhar que os agentes que trata o projeto em análise constam no rol de profissionais essenciais ao controle de doenças e à manutenção da ordem pública, nos termos do artigo 3º, J, parágrafo 1º, da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019. Em face do exposto, verificamos que o objetivo do autor foi abranger o sistema de segurança pública em sentido amplo, de modo a assegurar o pagamento de compensação financeira a todos os agentes que atuaram diligentemente no curso do estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19. Fato que nos leva a propor a emenda de redação para adequar a emenda do caput do artigo 1º do projeto, a fim de evitar quaisquer interpretações restritivas que possam vir a prejudicar o exercício do direito nele previsto. Quanto ao mérito, entendemos que seja evidente e fundamental a importância dos militares e dos agentes de segurança pública nas ações do enfrentamento à pandemia de Covid-19, de modo a concordarmos plenamente com argumentos arrolados pelo autor na justificação do projeto. De fato, ao lado dos profissionais de saúde, os militares e os agentes de segurança pública atuaram diuturnamente durante a pandemia da Covid-19, desde o extremo sul do Brasil até os confins da Amazônia, tanto na manutenção da lei e da ordem, como na construção e operacionalização de hospitais de campanha, no transporte de equipamentos médicos, de vacinas, de oxigênios por terra, mar e ar, entre outras atividades essenciais para evitar o colapso das instituições públicas e privadas durante o estado de calamidade vigente desde o início do ano 2000. Voto. Pelo voto, votamos pela aprovação do PL 3.742 de 2020, com as seguintes emendas de redação. Dispõe sobre compensação financeira a ser paga pela União aos militares, agentes de segurança pública e guardas municipais integrantes das carreiras vinculadas aos órgãos e entidades que tratam do artigo 142 do caput e 144, incisos 1 a 6, nos parágrafos 8 e 10 da Constituição Federal, bem como os agentes penitenciários socioeducativos que trata o artigo 40, parágrafo 4, quarto B, da Constituição Federal, que se encontravam em serviço ativo durante emergências em saúde pública de importância nacional, reconhecida pelo Decreto número 6, de 20 de março de 2020, e que tenham sido incapacitados permanentemente para o trabalho em decorrência da Covid-19. Estou finalizando. Dá-se o artigo 1º do PL 3.742, 2020, a seguinte redação. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre compensação financeira no valor de R$50 mil a ser paga pela União em prestação única aos militares, agentes de segurança e guardas municipais integrantes das carreiras vinculadas aos órgãos e entidades que tratam o artigo 142, caput, e o 144, incisos 1 a 6, e os parágrafos 8º a 10º da Constituição Federal, bem como aos agentes penitenciários e socioeducativos de que trata o artigo 40, parágrafo 4º B da Constituição Federal,
que se encontravam em serviços ativos durante a emergência de saúde pública de importância nacional, reconhecida pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, e que tenham sido incapacitados permanentemente para o trabalho em decorrência da Covid-19, ou ao seu cônjuge ou ao seu companheiro, aos seus dependentes e aos seus herdeiros necessários em caso de óbito.